Olá pessoal, agora vamos começar o módulo de suplementação no ganho de massa muscular. Primeiro, a alimentação é fundamental. Segundo, o treino, como a gente vai ver mais tarde, ele é específico e tem uma série de detalhes e minúcias que fazem com que a gente tenha a capacidade de ganhar massa muscular induzida pelo estímulo dado. Mas se você viu os módulos anteriores, principalmente o módulo de conceitos básicos, a questão do treino é um pouquinho mais complicada porque diz respeito à forma que você entende o que deve ser feito na sala de musculação. Tendo essas coisas muito bem estabelecidas, vamos passar para a suplementação para você ter condição de usar o melhor possível os recursos que você tem em termos de nutrientes específicos. Em primeiro lugar, sobre suplementação, pessoal, é importante que você entenda que existe uma questão de dose e resposta, ou seja, a quantidade e a resposta que é obtida com cada tipo de suplemento que você utiliza. Assim é, inclusive, com o Whey Protein. A grande diferença é que quando você usa o Whey Protein, existe uma limitação que é, quando você começa a usar o Whey Protein para substituir alimentos ou substituir refeições sólidas, a capacidade dele agir, melhorando seu desempenho, começa a ficar limitada. E isso é uma coisa que você tem que entender por quê? Porque senão, pela praticidade, você começa a utilizar o Whey Protein como alimento. Daí você vai ficar decepcionado com a capacidade dele de fazer um aumento na sua capacidade física, tá? Portanto, vamos conversar desde já. O Whey Protein não é uma forma preferencial de substituição alimentar. Se o seu caso é que você é um executivo ou você tem um trabalho que é muito difícil você carregar contigo sua alimentação ou conseguir criar alimentações sólidas a cada 3 horas, então é tolerável que você use o Whey Protein porque é melhor você suplementar do que comer coisa alguma. Porém, se você quer um ganho de massa expressivo, você tem que lembrar que o alimento na hora certa ele é superior à suplementação quando utilizada como substituidor alimentar. Primeira coisa que você tem que saber sobre o Whey Protein é o que é Whey Protein. O Whey Protein é uma das proteínas de ocorrência natural no leite. Na realidade, ele é a proteína do soro do leite. Sabe quando você abre um iogurte, aí você vê aquele líquido meio transparente, meio esbranquiçado, sobrenadante? Aquilo é o soro do leite. Colhe-se a proteína desse soro do leite e essa proteína é o Whey Protein. Então o Whey Protein não é um tipo de proteína específica, é um conjunto de proteínas. Ele é formado por alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, uma série de proteínas que juntas vão compor o pool de proteínas que forma o que a gente chama de proteínas do soro do leite, ou o nome em inglês, Whey Protein. O que é interessante sobre o Whey Protein? Em primeiro lugar, o Whey Protein ele tem diversas funções do ponto de vista de saúde na sua rotina. Ele é controlador, ele tem a possibilidade de controlar lípides, ele ajuda no controle da pressão arterial, ele tem uma ação pró-cicatricial, ele tem uma ação também que funciona como se fosse um anti-inflamatório do que é a inflamação base das pessoas que têm alterações crônico-degenerativas ou pessoas que treinam, mas passam do ponto da capacidade que o físico tem de gerir aquele ou gerenciar aquele estímulo. E o Whey Protein, no pool de proteína deles, ele tem uma proteína muito especial chamada glicomacropeptídeo. Inclusive, você sabe que o Whey Protein é de boa qualidade quando você toma e sente uma diminuição do seu apetite. Isso significa que você consumiu glicomacropeptídeo e essa é uma característica do bom Whey Protein. Ele funciona como se fosse um saciador, praticamente um inibidor de apetite. Então, quando você percebe isso, você consegue distinguir das marcas de Whey Protein que você tem à disposição ou que você prefere, a real qualidade deles. É muito difícil você simplesmente abrir uma lata de Whey Protein e pelo cheiro você saber se aquilo é bom ou é ruim. Tem que existir marcas da sua confiança. E algumas marcas você prefere porque ou elas têm pouca química ou são marcas que têm uma boa digestibilidade ou um bom paladar.
Quando você faz a sua escolha de marcas, e eu tenho umas 3 marcas que são minhas marcas preferenciais, eu sempre pondero isso. Quais as que tem pouco flavorizante, quando eu não quero colocar muita coisa diferente no meu corpo, e quais são aquelas que têm o melhor paladar ou melhor solubilidade, porque tem que ser uma coisa fácil para você diluir. Isso é o que marca a escolha do produto que eu vou comprar. Eu te sugiro buscar essa mesma situação, porque sempre que você optar, por exemplo, só pelo sabor, o teor proteico do whey protein que você comprar será menor. Ou seja, em 30 gramas, que é um scoop, aquela unidade de servir que vem no pote do whey protein, menos proteína virá. Quanto mais sabor, menos proteína. E o que é uma quantidade boa de proteína por scoop? Então você vai olhar lá na tabela nutricional e vai procurar. Uma boa quantidade de proteína é algum whey que tenha pelo menos entre 22 e 24 gramas para cada 30 gramas de pó proteico. Se você escolheu dentro dessa forma, você está escolhendo um bom produto. Alguns produtos, e principalmente os importados, eles têm muito menos do que isso para tentar conquistar um sabor um pouco melhor. Além do que, os importados, eles mudam um pouco o paladar. O paladar, principalmente do norte-americano, ele é um paladar que gosta mais de shake, de uma bebida com muito mais encorpada. Então você vai ver que dependendo da diluição que você usa do whey protein, dá para quase você mastigar, é quase um milkshake. Se você gosta disso, então sua marca provavelmente vai seguir um padrão mais de importado. Eu gosto mais de um whey protein diluído, alguma coisa que seja fácil para beber, principalmente por causa do momento que eu costumo utilizar o whey protein, que a gente vai falar logo menos. Outra coisa importante com o whey protein, para você não se confundir, é que existe uma série de whey proteins diferentes. Em primeiro lugar, e pelo nível de concentração, você tem o whey protein concentrado. O que é o whey protein concentrado? Você concentra de forma global toda a proteína do soro do leite e você transforma aquilo em pó. O whey protein concentrado, ele tem uma molécula maior, ele tem traços de lactose e às vezes ele pode ter até um pouquinho de caseína. Isso não quer dizer que ele é de ruim qualidade, quer dizer simplesmente que ele é um whey concentrado. E o que isso interfere na sua escolha? Normalmente ele vai ter uma taxa de carboidrato um pouco maior, que você vai ter que levar em conta, portanto uma taxa de proteína um pouquinho menor que um isolado, e que você vai ter que levar em conta, porque muita gente quando vai se servir de whey faz o quê? Toma como se um scoop de 30 gramas tivesse 30 gramas de proteína, e principalmente para o whey protein concentrado isso não é verdade. Depois a gente passa para o whey protein isolado, onde o processo de filtração é um pouco mais específico e você consegue um produto mais purificado que, portanto, vai ter o quê? Moléculas menores e uma absorção mais rápida. A diferença crucial entre o whey protein concentrado e isolado não é nem a taxa de carboidrato, é justamente a velocidade de absorção que ele tem. Contudo, os whey proteins isolados, eles têm uma taxa de carboidrato que consegue chegar a 0. E só não é 0 porque muitas vezes para dar paladar no whey protein é necessário colocar algumas substâncias que alteram essas taxas de carboidrato para que fique de fato alguma coisa palatável e agradável ao seu paladar, senão fica um sacrifício você tomar toda hora. Logo depois do whey protein, o que você tem é justamente o whey hidrolisado. O whey hidrolisado ele é um whey um pouco mais caro e nem sempre você vai fazer uso do que uma proteína hidrolisada tem te oferecer. O que significa hidrolisado? Significa que já é um whey parcialmente quebrado. Mas uma coisa você tem que ficar atenta, só existe uma marca de whey hidrolisado e que também não é muito bem hidrolisado. É que o tamanho das moléculas que compõem as proteínas daquele whey são de bi e tripeptídeos. Mas isso não quer dizer que ele é 100% hidrolisado. Hidrólise, pessoal, é a quebra da proteína e normalmente isso acontece em meio ácido. Se você já tomou um xarope muito azedo, é esse gosto que o whey protein teria se ele fosse 100% hidrolisado. Então não acredite quando você vê 100% hidrolisado, isso não existe. A taxa de hidrólise máxima que você consegue num produto de proteína é da ordem de 20 a 25%. Mais do que isso, o paladar fica muito comprometido e fica praticamente intomável. Logo, quando você for optar e escolher entre o whey isolado e hidrolisado, observe se realmente é necessário você usar um hidrolisado, que normalmente o preço não compensa a velocidade de absorção que o whey hidrolisado ele tem para te oferecer.
Como eu disse, só tem um produto que a gente costuma aceitar como se fosse 100% hidrolisado, porque ele é baseado em bi e tripeptídeos. E esse produto em específico, ele é um pouco mais, tem uma velocidade de absorção um pouco maior do que todos os hidrolisados da classe dele. Só que o custo também é relativamente bem mais alto. Depois desse, tem um que também não é bem hidrolisado, também é importado, que é por pentapeptídeos, mas que realmente o custo não vale a pena. Por isso que eu falo para vocês, selecione bem de acordo com o custo, para você não se decepcionar. Na linha dos whey proteins ou dos pós-proteicos, você tem ainda a proteína de carne, que eu não aconselho vocês confiarem em qualquer marca, porque normalmente as proteínas de carne elas têm um teor de colágeno muito alto, e o colágeno não é uma proteína que tem uma biodisponibilidade boa. Você fala, mas eu tomo colágeno para a pele. Então, os trabalhos que estudam o colágeno como se fosse uma proteína utilizada para propósitos de hipertrofia muscular, eles relatam resultados extremamente fracos e insatisfatórios. Então, se o seu caso é ganho de massa muscular, eu não utilizaria proteína de carne por causa do teor de colágeno da maioria dos tipos de proteína de carne que você tem. Você tem as proteínas de origem vegetal, proteína do arroz brotado, proteína de ervilha, proteína de trigo hidrolisada, até proteína de cannabis, para vocês terem uma ideia. No Brasil não, mas fora do Brasil tem. Não imagina que você vai tomar aquilo e ficar louco, tá? E também você não vai tomar aquilo e ficar grande, não necessariamente. As proteínas vegetais, elas têm uma desvantagem muito grande, que é a solubilidade delas. E a biodisponibilidade, por conta do perfil de aminoácidos, ela também não é a melhor possível. Hoje, o que você tem que é muito bem aceito e que é validado pela literatura científica é o uso do whey protein. Whey protein isolado principalmente. Então, se é para ter uma solução de escolha, vá por aquilo que te dá uma certeza maior, que é o whey protein.